Alô, pessoas! Hoje trouxe aqui o meu marido Jader. A gente tá fazendo hoje 6 meses de casado e a gente vai contar um pouco pra vocês das nossas maiores dificuldades nesses 6 anos de casado. Mas antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, dar like no vídeo, isso vai me ajudar muito a continuar o meu trabalho aqui no YouTube, e me seguir nas minhas redes sociais pra me acompanhar, pra saber quando saem novos vídeos, enfim, pra acompanhar as novidades. Então vamos lá, vamos falar um pouco das maiores dificuldades que a gente teve nesses 6 meses. Pra começar, a gente vai fazer 6 meses de casado amanhã, só que ela tá fazendo o vídeo hoje. Amanhã faz 6 meses, né? A gente casou no dia 9 de julho. Mas tá aí na hora hoje, amor, dia 9 de julho. Então vamos lá, vamos começar. E aí, amor, quais foram as maiores dificuldades que a gente teve nesses 6 meses de casado? Então, foram muitas dificuldades que a gente encontrou até aqui. Eu acredito que a gente vai continuar ainda com muitas dificuldades, né, pro resto da vida. Mas a gente separou 4 dificuldades aqui que a gente considera uma das mais difíceis, né? E uma delas, né, a primeira delas é a questão financeira. Eu acredito que quem só não passa essa dificuldade financeira é quem realmente tem uma boa condição financeira, né? Essa área financeira foi bem difícil, a gente brigou muito por essa questão. Quando a gente decidiu se casar, na verdade, a gente não tava planejando um casamento, a gente tinha só noivado, mas eu tava prestes a ir pra um intercâmbio, até eu orar, pedir uma direção pra Deus, e Deus me mostrou que não era um propósito dele eu ir pra essa viagem, que o propósito dele pra nossa vida seria se casar. E assim, até então, a gente não tinha um planejamento, então a gente não tava juntando dinheiro pra se casar, a gente não tinha planejado comprar uma casa, a gente não tinha planejado nada. Então essa questão se torna um pouco mais difícil, essa questão financeira se torna um pouco mais difícil quando o casal ele não planeja, né? E a gente fez as coisas em obediência a Deus. E hoje a gente entende que a gente cumpriu o propósito de Deus e a gente obedeceu a Deus, mas todo mundo fala, inclusive os nossos pastores lá da igreja falam que o primeiro ano de casado é o ano mais difícil, principalmente em relação a essa questão financeira, né? Graças a Deus, ele nunca nos permitiu ter falta de nada. Deus, a gente vê, todos os dias a gente vê o milagre de Deus, a gente vê a provisão do Senhor na nossa vida, mas não deixa de ser algo que foi uma dificuldade, né? Eu acredito que não foi a maior das dificuldades, porque Deus, ele tem cuidado de nós e eu vejo isso. Mas a gente colocou esse tópico aí, o financeiro, por ser algo que vem na maioria dos casais e que também foi no nosso, que o nosso não foi uma exceção. O segundo tópico que a gente separou foi a questão de omitir verdade. Eu, por exemplo, falei um dia que estava indo trabalhar, eu realmente estava indo trabalhar, mas no meio do caminho eu resolvi jogar bola. Eu não falei nada com a Karina e ela tentou me ligar, falar comigo várias vezes, não conseguiu. Por fim, eu acabei atendendo. Acho que foi no WhatsApp que ela me chamou, eu escutei o áudio, né? E ela acabou descobrindo que eu tava jogando bola e ela achou que eu tava trabalhando. Tipo assim, eu já tava na minha mente de ir jogar bola e isso criou um certo desconforto e a gente teve uma briga bem feia por essa questão, né? Eu não ter falado pra ela onde eu tava indo. Ela achou que eu tava em um lugar e eu tava em outro. Então, assim, foi algo bem assim... É uma situação simples, é uma situação cotidiana, mas a gente pegou isso como exemplo porque a gente tá querendo fazer esse vídeo pra servir como referência pra outros casais também, que se casaram tem pouco tempo e tudo mais. Então é uma coisa simples, pequena, mas que gerou uma proporção muito grande, a gente brigou feio. E simplesmente ele poderia ter falado a verdade. Poxa, amor, eu saí aqui do trabalho, eu tô indo jogar bola agora, mas ele preferiu não me falar e jogar bola sem me avisar, entende? Então, aí vem outras coisas por trás. A preocupação, naquela época, eu não gostava de ficar sozinha, pelo menos nos primeiros meses do casamento, eu não gostava de ficar em casa sozinha, então eu falava, amor, depois do trabalho, que é algo que eu não tenho como eu te proibir de trabalhar pra não ficar sozinha, porque é algo que você tem que fazer. Então, assim, foi algo muito pequeno, mas a gente pegou como um tópico porque foi algo que gerou uma briga muito grande por um motivo muito bobo. Então, eu acredito que, é claro, a gente pegou isso como experiência, a gente aprendeu, mas a gente quer aconselhar outros casais também a não fazerem isso, por mínima que seja a omissão da verdade, porque não chegou a ser uma mentira. Ele não falou que, eu tô em outro lugar. Ele só não falou que ia jogar bola. Mas isso gerou algo muito grande. Então, fica aí de dica também para outros casais. Nunca omitam a verdade, sejam sempre o mais transparente possível, o mais honesto possível. Por mais que você esteja fazendo algo que sua esposa ou que seu esposo não queira que você faça, é melhor você falar a verdade e ouvir eles brigarem com você por estar falando a verdade,
Porque depois você falar uma mentirinha ou não dizer a verdade ali, esconder a verdade e virar uma bola de neve e ter o problema maior ainda, né? O terceiro tópico que a gente vai falar é da diferença entre as famílias. Isso foi algo que a gente até já tinha visto no curso de noivos que a gente fez antes de se casar, mas a gente não imaginou que seria com tanta intensidade como a gente viveu nesses 6 meses. Nesses 6 primeiros meses, eu acho que pelo fato da gente ter saído da casa dos nossos pais e ter formado a nossa própria família, a nossa família, ela meio que se sente na obrigação de estar cuidando ali do filho ou da filha que tá saindo de casa e tudo mais, e dar palpites além do limite, né? Além daquilo que a gente espera. E isso gerou muito conflito. Até hoje, assim, gera alguns conflitos. Então é algo que é muito complicado. Cada família tem o seu jeito, minha família tem um jeito, tem certos princípios. A família do Jader tem também o seu jeito e tem princípios também diferentes da minha família. Então isso gera um choque cultural, um choque de princípios muito grande. E isso afetou um pouco o nosso relacionamento, afetou um pouco o nosso casamento. A gente teve algumas brigas por conta de família. Pois é, essa questão de família é bem complicado porque cada família é de um jeito. Eu acho que cada família procura proteger da melhor forma possível o seu lado, né? Mas a gente com o tempo foi aprendendo e entendendo que a família não deve interferir, né? Essa questão do casamento, que a gente deve ouvir sim, né, continuar ouvindo nossos pais, familiares, porque eles querem sempre o melhor pra gente, mas a gente tem que absorver aquilo que é legal e relevar aquilo que não é, entendeu? A gente não deve ficar trazendo algumas coisas pra dentro de casa, porque a gente escuta às vezes de algum parente, de algum familiar, ou que a família da Karina fala sobre mim, ou que a minha família fala sobre ela. Tem coisa que a gente deve, como se diz, entra no ouvido e sai pelo outro, porque Relevar. Hoje eu e a Karina somos uma família. Eu tenho certeza que a minha família me ama e a família da Karina ama muito ela. E só quero o melhor pra gente, mas esse excesso de cuidado às vezes atrapalha bastante, assim. Por outro lado, foram as pessoas que mais nos ajudaram, assim, né? Eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas. Tudo que a gente precisou até hoje, tanto a minha família quanto a família da Karina, eles não se omitiram em nos ajudar em nada. Então, assim, a gente é muito grato às nossas famílias. A minha família, a família dela tem nos dado um suporte que, de repente, se a gente não tivesse esse suporte das nossas famílias, né, a gente, quem sabe, a gente teria conseguido, né, chegar até aqui, caminhar até aqui e ter adquirido algumas coisas, né, e conseguiu muita coisa e consegue muita coisa por causa das nossas famílias. Isso, exatamente. Quarto tópico, essa convivência entre duas pessoas são totalmente diferentes. As pessoas costumam dizer, nossa, quando namora, nossa, ela é minha cara, ou ele é a minha cara, a gente gosta das mesmas coisas, gosta das mesmas músicas, mas isso nunca vai ser o suficiente. Sempre serão pessoas diferentes. Ela pode gostar das mesmas músicas, gostar das mesmas roupas, mesmo estilo e, sei lá, do mesmo bicho e por aí vai. Mas eu acredito que as pessoas são diferentes, cara, não tem jeito. Cada um foi criado de um jeito. Essa questão do choque cultural também, por criação da família. A Karina foi criada de uma forma, foi criada de outra. Tem coisa que eu acho um absurdo que ela faz e pra ela é uma coisa extremamente normal, porque a família dela criou ela assim. Tem coisa que eu faço que ela acha extremamente absurda, mas pra mim é normal, porque eu fui criado assim. São coisas totalmente normais, mas que geram um choque, gera um estresse, gera um desgaste por essa questão da criação. Então, assim, duas pessoas que até então brigassem, a gente brigou, a gente namorava, então cada um ia pra sua casa e tava tudo bem. Eu ia embora, a gente brigou, ela não concordou, eu não concordei, todo mundo ia pra minha casa e tava certo. Aqui hoje a gente briga e a gente tá no mesmo teto, não tem como ir embora, não tem pra onde eu ir, eu tenho que ficar em casa. Então a gente tem que resolver isso na hora, a gente pode deixar pra depois, pra outro dia. Então isso é uma dificuldade que com o tempo a gente tá aprendendo, né, também a entender e aceitar a dificuldade do outro e começar a se policiar mesmo, assim, pra antes de cobrar dela, eu cobrar de mim mesmo, e ela antes de cobrar de mim, cobrar dela mesmo, né? Eu sempre dou o exemplo, tipo assim, dela me cobrar algo que às vezes ela não faz, por exemplo, entendeu? Eu vou e sempre lembrar ela, mas você faz isso, né? Tipo, tal, essas coisas. Então, assim, essa convivência entre duas pessoas é bem complicado, assim, bem difícil mesmo. Então, pra finalizar, eu queria deixar um conselho pra vocês, se vocês também acabaram de se casar, assim como a gente, e têm passado por situações difíceis. A gente queria deixar um conselho pra vocês que isso é completamente normal, que as dificuldades vêm mesmo, mas todas as dificuldades que nós passamos, a gente aprendeu com elas, foi pra crescimento do nosso casamento, e a gente sabe que essas dificuldades que nós passamos, a gente também vai poder ajudar outras pessoas, como a gente tá gravando esse vídeo pra contar um pouco das dificuldades que nós passamos
passamos, pra você procurar não passar pelas mesmas coisas que a gente. E eu acho que os ingredientes principais para um casamento feliz é ter muita paciência, saber perdoar sempre, falar sempre a verdade, independente do que seja. Enfim, os frutos do espírito mesmo, né, que falam na Bíblia. Eu acredito que esses são os maiores ingredientes para um casamento feliz. Mas eu acho que o principal deles é esse, né, amor? É a paciência, é o perdão e falar a verdade sempre. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, compartilhem com outras pessoas que casaram tem pouco tempo também, que precisam ouvir as coisas que nós falamos aqui. E é isso. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Gente. Thank you.